Chacoalha quem está do seu lado, diga: chegou o tempo de você cantar do outro lado a sua vitória. Diga aí para quem está do seu lado: chegou o seu tempo de cantar o hino da vitória. Oh, glória! Pode sentar glorificando. Eita, aleluia! Bom, já lemos o texto. Aleluia. Agora vocês vão sair para deixar eu pregar. Glória a Jesus. Nessa noite eu quero que você preste bem atenção. Nos próximos 38 minutos são suficientes para a gente colocar o fundamento bíblico, para você aprender a anular forças contrárias. Diga aí: nessa noite eu vou aprender a anular forças contrárias. Bom, o texto aqui é riquíssimo, de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41, temos muitas coisas importantes acontecendo. Seríamos levianos se pensássemos em colocar o fundamento de tudo que está acontecendo aqui em 35 minutos, mas pelo menos uma coisa ou outra nós podemos aprender para anular forças contrárias. Primeiro, é importante que você compreenda que Jesus, ou Deus, deixa claro através de Jesus que situações contrárias à sua fé podem aparecer de repente, podem acontecer inesperadamente. Não é porque você é da fé que você não vai lidar com coisas inesperadas, que você não está pensando que vão acontecer no meio do seu caminho. Muitas vezes, pessoas que andam em fé podem entrar no terreno da condenação, porque eles veem alguma coisa acontecendo e não sabem discernir. Ué, por que isso está acontecendo? Por que esse vento se levantou? Por que essa coisa veio parar na minha frente? Se eu tenho declarado, confessado, ido à igreja, levantado as minhas mãos. Mas veja, que não é sobre um homem dizendo alguma coisa aqui, mas é o próprio Jesus. De fato ele era o homem, mas não era sobre os discípulos somente passando algum tipo de força contrária, mas o próprio Jesus estava ali naquele barco, e ele estava no meio daquela grande tempestade. Agora, é importante que você compreenda também que porque Jesus tinha uma missão, o diabo se levantou com fúria contra a vida dele. Então, às vezes, pressões, elas vão se levantar de modo inesperado contra você, porque talvez você não saiba, mas Jesus já sabe o que vai acontecer com você ali do outro lado. Então, nessa ocasião, os evangelhos são sinóticos, eles se repetem em algumas ocasiões. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles escrevem sobre esse episódio aqui de maneira diferente. Cada um deles tinha uma ótica, uma personalidade. Todos eles foram inspirados por Deus para trazer revelação para a gente. Nós olhamos para o que está acontecendo aqui e nós sabemos que, quando você lê a Bíblia, você fica sabendo que do outro lado, Jesus vai expulsar um demônio. E não é qualquer tipo de demônio. Existe um homem ali, e de fato Mateus e Lucas falam sobre dois homens e não um só, ao passo que Marcos fala sobre um endemoniado. Mateus e Lucas falam sobre dois endemoniados que assolavam toda uma cidade. Diga: toda uma cidade. Às vezes você pensa que uma pressão, uma força contrária que vem contra a sua vida é só por conta de alguma coisa pessoal. Não, mas existem principados e potestades que operam por causa de legalidades dadas a eles em uma cidade. Então é importante que nós preguemos a palavra de Deus para que essas pessoas que são carregadas de demônios sejam salvas. Não adianta colocarmos em volta de Iemanjá e em volta da estátua de Netuno um óleo ungido para ver se eles caem. Não, não. Principados e potestades vão cair quando as pessoas forem salvas. Aquelas pessoas que fazem macumbaria, feitiçaria, que fazem com que o diabo ache legalidade para agir numa cidade, quando elas vêm para a igreja, o diabo perde o seu ponto de ação. Então, por que é que Jesus, ou por que é que o diabo estava com fúria, tentando impedir com que Jesus chegasse do outro lado? Porque ele ia libertar um endemoniado que assolava toda uma cidade. Ele trazia problemas para toda uma cidade. Quando Jesus chega lá, de fato a Bíblia diz que ele pergunta o nome daquela entidade, daquele demônio, para aquele homem. E ele diz: meu nome é Legião. O que significa? Significa entendermos que uma legião, um pelotão de soldados em Roma, eles tinham mais ou menos 6.000 soldados em um pelotão, em uma legião. Naquele tempo, quando se referia ao número de soldados em um pelotão, eles tinham legiões separadas de soldados. Uma legião falava sobre 6.000 soldados. Quando o demônio diz: meu nome é Legião, ele está falando para Jesus: olha, dentro de mim eu tenho 6.000 demônios. De fato, eu não acredito que 6.000 demônios estavam agindo na vida de um homem só, em uma vez só.
ora agia um demônio para uma coisa, ora agia um demônio para outra, porque assim como Deus é organizado nos céus, principados e potestades demoníacas também são organizadas para trazer maldição, miséria, para trazer enfermidade, para trazer contenda, todo tipo de desgraça. Eles têm operações diferentes. A própria Bíblia, através do apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 1, nos conta acerca dessa organização dos demônios, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, né? Príncipe das trevas. Existem operações diferentes. Agora, a Bíblia está nos mostrando, quando lemos todo o contexto, que do outro lado, Jesus ia libertar um demônio. Mas eu quero que você foque comigo sobre o que está acontecendo nesse momento. Eles receberam uma palavra de Deus. Eles quem? Os discípulos. Já era tarde, ou seja, já tinham trabalhado o dia inteiro, e agora eles vão para um barco para quê? Para continuar a trabalhar no outro dia. E eles ouviram de Jesus. Não era um pastor falando para aqueles discípulos: olha, vamos entrar nesse barco chamado autoridade, porque quem sabe, né, vamos viver no meio dessa jornada, coisas poderosas vão acontecer, e você vai ver a manifestação de Deus. Quem sabe se fosse um pastor te dizendo isso, e quando a tempestade se levantasse, você ia dizer: que tipo de inspiração esse homem carrega, para dizer que esse barco chamado autoridade pode me levar para um lugar de vitória? Mas eu estou dizendo que Jesus é quem deu uma palavra. Ele disse em Marcos capítulo 4, versículo 35, vamos para o outro lado. Ele não disse vamos para o meio, ou vamos ver onde a gente chega. Ele tinha uma palavra, ele liberou uma palavra: nós vamos entrar nesse barco e nós vamos para o outro lado. Então, o que está acontecendo aqui? Eles estão no meio do caminho. Diga comigo, no meio do caminho. E no meio do caminho a Bíblia diz que de repente levantou-se. A palavra levantou-se, no original das escrituras, no Novo Testamento, o grego é a língua original. Então no grego levantou-se é ginomai ou ginomai, que significa que alguma ação de repente aconteceu. Era uma coisa inesperada. Jesus não sabia que aquela tempestade ia acontecer, nem tampouco os discípulos. Muitos deles eram pescadores. Você acha mesmo que você entraria num barco sendo pescador profissional, vendo uma grande tempestade se formando, e você no meio das águas? Não, eles não sabiam, Jesus não sabia, mas o diabo sabia para onde eles estavam indo. Eu quero dizer, talvez você opere num nível tão baixo de fé, que você ainda não conseguiu ver o plano que Deus tem para a sua vida, e aí você está parado no meio de resistência, fazendo bico, e perguntando: por que é que isso está acontecendo comigo? Abre os seus olhos, porque você não sabe, mas Deus já sabe para onde você está indo, e o diabo também já sabe. Diga para quem está do seu lado: o diabo sabe para onde você está indo. Amém? Então, na hora em que uma crise de repente se instala e acontece, você só tem que ter uma certeza: ele está comigo no barco. Não é? Agora, o texto é maravilhoso. O que eu quero que você pense comigo, entre as coisas que estão acontecendo aqui, é que Deus nos deixa ver que até mesmo quando Jesus está no barco, uma crise inesperada pode acontecer. Então, se você chegou aqui debaixo de crise, eu quero te dizer, você continua sendo crente. Você não deixou de ser crente porque coisas não estão acontecendo na sua vida. Você continua sendo crente, crente da fé, e o Espírito Santo está nesse barco com você nessa noite. É a sua resposta no meio da crise que vai dizer o nível de fé que você anda. E sabe de uma coisa? Não importa para ninguém aqui o nível de fé que você anda. A fé que você tem, você guarda para você mesmo. Quando eu falo sobre isso, não é para que você se sinta julgado: meu nível de fé é baixo. Não, não. Eu falo sobre isso para você se localizar. Agora, de fato, quem está do seu lado não tem nada a ver com o seu nível de fé. O nível de fé que você tem, você guarda para você mesmo. O fato é que eles tinham uma palavra. Eu quero saber se Deus já te deu alguma palavra esse ano. Certamente você já recebeu uma palavra de Deus. Eu não sei em que tipo de palavra, ou que nível de profundidade, se ela foi corretiva, diretiva, se ela explicava o plano de Deus para você. Mas quando você tem uma palavra de Deus chegando para você, ela vai te direcionar para algum próximo passo. Porque quando você recebe uma palavra profética, você tem uma agenda. Essa palavra que Deus tinha dado para esses discípulos era uma palavra profética. E por que tem que ser profética? Tu tem que ser profética, porque quando tem uma palavra chegando de algo que ainda não aconteceu, que está no futuro, mas que é trazido para agora, é uma palavra profética. Porque o profético, ele vai vir do futuro anunciando para você como é que vai ser lá, e vai te puxar daqui para ir lá, e mesmo antes de você chegar, você já sabe que tem um destino te esperando ali na frente. Agora, eles tinham uma palavra. Diga comigo, eles tinham uma palavra.
Mas eles estavam focados nessa palavra? De jeito nenhum. Porque quando a tempestade começou a chacoalhar as coisas, eles ficaram bem quietos. O fato é que o fato de você ter uma palavra, desculpa a minha ambiguidade, mas o fato de você ter uma palavra não significa que o diabo não vai se levantar. Ao contrário, é depois que sai uma palavra de Deus para você que o diabo também sai para querer roubar. Veja João no capítulo 10. Um aleluia aqui, quem dá mais? Tem crente pentecostal aqui? Então hoje você vai confundir o diabo e anular todas as forças contrárias. João capítulo 10, versículo 10. A Bíblia diz, olha, o ladrão vem somente para... Então você sabe que um ladrão, naturalmente falando, um ladrão nas bases desse mundo aqui, ele quer bens materiais. Agora, a Bíblia diz que o diabo é o ladrão. Quando ele chega no Éden, ele não rouba o cabelo de Eva. Ele não rouba alguma coisa ali do Éden. Ele quer o quê? A palavra. Ok? Ele vai roubar, ele vai atrás de uma palavra que Eva recebeu. O modo como o diabo opera é o mesmo até hoje. Você acaba de receber uma palavra, uma inspiração divina, assim como os discípulos acabaram de receber uma palavra. Vamos para o outro lado. Só que no meio do caminho, nem chegou ainda. Eles estão no meio do caminho e já tem uma afronta, já tem uma intimidação. Para quê? Para roubar aquela palavra. Porque o trabalho do diabo é, depois que Deus te deu uma palavra, roubar a palavra. Porque não é o dinheiro, não é o carro, não é a casa, não é o bairro que você mora, a roupa que você está vestindo, que vai fazer você entrar no destino que Deus tem para você, mas é a palavra que Ele liberou a seu respeito. Se você não tivesse nada, mas segurasse a palavra, você ia entrar no plano que Deus tem para a sua vida. Você não precisa de um status quo alto, você não precisa de um currículo bom para entrar na palavra de Deus. Você só precisa agarrar a palavra de Deus. Quando você agarra a palavra, se você era pobre e morasse numa casa de sapê, você vai entrar num lugar maior, você vai crescer na sua vida por causa de uma palavra. Quem está aqui, diga aleluia. Então o texto, ele nos diz que o ladrão vem não para roubar, matar e destruir. Então o texto já está mostrando que o papel do diabo é roubar. Então eu tenho que me conformar com... Não, você não vai se conformar, você vai saber que quando você recebe uma palavra, o diabo está atrás de você o tempo todo. Veja o Salmo 34, versículo 19. Livro de Salmos, capítulo 34, versículo 19, ou verso 19. Oh, glória a Deus. E você diz, mas eu sou da fé, eu sou um homem de Deus, como é que eu posso passar por uma coisa dessa? Meu Deus do céu. Olha o que está escrito no Salmo 34, verso 19. O texto diz, muitas são poucas ou muitas? Sabe por que são muitas? Porque muitas são as palavras que os justos recebem. Eu não sei mais quanta palavra eu já recebi nesse ano. Eu sei que ela está tudo aqui depositada aqui dentro de mim, olha. Agora você está passando por resistências e pressões na sua vida, e você não sabe por que essas pressões e resistências estão se levantando, porque você está recebendo muita palavra, e o diabo quer roubar todas as palavras que você recebeu. Agora você tem uma escolha: ou você vai dar a palavra de Deus na mão do diabo, e ele vai te distrair e acabar com a sua vida, ou você vai segurar aquela palavra e vai dizer, eu não solto essa palavra, porque Deus me deu, e por meio dessa palavra eu vou viver o plano que Deus tem para a minha vida. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. E olha, a boa notícia está aqui, mas o Senhor... Eu vou dizer de novo, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de... Não é incrível a gente olhar para isso e compreender que se os discípulos soubessem que se eles ficassem com a palavra, vamos para o outro lado, eles não passariam por tanta aflição, que de fato no final eles foram ou não foram? Você também vai. A questão é, eu não quero que você passe no meio do caminho pela aflição que você está passando. Porque às vezes o problema todo, e nesse meio do caminho pessoas ficam em depressão, pessoas perdem a saúde, pessoas perdem casamento, pessoas perdem a família, perdem tudo que tem. Por quê? Porque elas estão tão aflitas, tentando tirar a água do barco, e se esquecem que tem uma palavra sobre a vida delas. Sabe, eu estava lendo esse texto de Marcos 4 e fiquei pensando, será que Jesus era daqueles que viajavam com travesseiro? Porque diz que ele deitou no travesseiro.
Não foi em qualquer lugar. Ele se preparou para dormir. Você está preparado para dormir ou preparado para passar aflição e ficar tentando resolver a aflição com um baldinho no meio da tempestade? Né? Então, volte comigo para Marcos capítulo 4, versículo 35. Deixa eu correr com isso aqui. Marcos 4, 35. A Bíblia diz que no dia seguinte já era tarde. Diga comigo, já era tarde. E disse-lhe Jesus: passamos para outra. Então eu só estou te mostrando que de fato Jesus falou. Diga comigo, Jesus falou. E sabe, quando você lê os evangelhos, você vai ver no evangelho de João, Jesus falando várias vezes: eu só falo o que meu pai fala, eu só faço o que vejo meu pai fazer. Hebreus no capítulo 11, no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Quando você olha para o modo em que Jesus agiu na terra, você sabe o que Deus faria em cada situação. Então, o que Deus faria se ele estivesse fisicamente naquele barco? Ele estaria dormindo, porque Jesus estava dormindo, porque ele só faz o que vê o pai fazer. Então ele tem a inspiração: bom, se meu pai estivesse aqui, ele não estaria aflito, ele estaria dormindo, apesar das aflições, apesar disso ser inesperado, apesar da gente não saber que isso ia acontecer. Eu não vou perder a minha paz no meio da tempestade, não. Eu vou seguir em paz porque eu tenho uma palavra. Então tudo que vai acontecer na sua vida é por meio de uma palavra. Diga, por meio de uma palavra. Não é o dinheiro que vai resolver a sua vida, não é um carro novo que vai mudar a sua história. Essas coisas são boas quando você tem a palavra em primeiro lugar, porque senão do mesmo jeito que essas coisas chegam, o diabo leva embora. Você precisa de uma palavra para blindar a sua vida. E a Bíblia diz aqui que Jesus deu uma palavra. Por que eles não morreram? Porque Jesus deu uma palavra. Porque se dependesse deles, eles tinham morrido. Por que eles não morreram? Porque eles tinham uma palavra. Como aquele homem chamado Pedro, quando colocou o seu pé para fora do barco, você fala: que homem extraordinário, ele andou sobre as águas. Não! Ele andou sobre a palavra. Porque antes dele pisar na água, Jesus tinha dito: vem. O vem de Jesus estava entre o pé de Pedro e entre as águas. Quando você pisa sobre a palavra, você fica de pé, até em terreno volátil, até em um lugar que não tem chão para você pisar. Milagres acontecem quando você anda sobre a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Então, por que Pedro não morreu? Porque Pedro tinha uma palavra. Você tem uma palavra? Fique tranquilo, ainda que você esteja fraco nessa noite, você não vai morrer, você não vai perecer, você não vai afundar, porque tem graça e tem misericórdia para te socorrer em momento oportuno e te tirar de lá e te puxar. Ainda que você ouça: homem de pequena fé, aquele que te comprou não vai te deixar morrer, não vai te deixar na mão do diabo, ele te ama. Veja o que acontece em Marcos 4, no capítulo 14. Pensei que isso era água. Eu vou beber. Hã? É o diabo fazendo assim para você: bandeira branca. Marcos 4, quem está aqui diga aleluia. Se a fé não faz você rir, não é fé, irmãos. Culto de crente é animado, né? Culto quieto, culto chato é para outra turma, aqui não. Ih, até esqueci que eu vou dar um ingresso. Nem sei como é que eu vou fazer isso, não. Bom, daqui a pouco eu jogo o urim-turim assim, ó. Deixa eu ver, Marcos 4, capítulo 14. Vou dar para você, tá tranquilo. Não faço isso não, mas no irmão aí do lado. Senão a gente vai ter que orar pelos tímpanos dele. Marcos 4, 14. A Bíblia diz que o semeador semeia. De novo, o semeador semeia.
Então Jesus está explicando como o reino de Deus funciona. E o que ele fala? Olha, o reino de Deus funciona como uma semente lançada na terra. Você sabe que se você lançar uma semente numa terra, ela vai produzir uma colheita, um fruto vai nascer daquela semente. Ainda que seja num copinho, ainda que você não tenha muita fertilização em você, muito fundamento bíblico, muita doutrina, se você veio no culto de hoje, uma sementinha de feijão foi plantada aí dentro, vai dar fruto. Daqui a pouco a gente tira desse copo e coloca você num lugar mais seguro, para não limitar a produção. Porque o que acontece se eu deixar você numa fé pequena? Você não vai produzir coisas maiores, mas vai produzir. Quem está aqui? Eu não sei se o que você vai produzir vai sustentar a sua vida, mas que você vai produzir, você vai. Porque a palavra não volta vazia. Então quando você tem aquela semente crescendo e você quer que dê mais feijão, quando a gente aprende na escola, você faz o quê? Tira do copinho plástico e coloca na terra. Quanto maior for a terra e melhor tratada, mais fruto vai dar e não vai faltar, porque vai ter tratamento. Quanto mais palavra tiver, mais fé vai crescer. E quanto mais fé crescer, mais operação de milagres, mais resultados, mais poder sendo liberado para a sua vida. Então, Jesus está ensinando, olha, se tem uma coisa que acontece no reino de Deus, é que uma semente é semeada. A palavra de Deus é a semente. Então, tudo que você vai viver na sua vida, vem por meio dessa semente. Agora, enquanto você está aqui, sabe o que está acontecendo? Jesus está semeando a palavra dele em você agora mesmo. Imagine que você é uma terra, você é um vaso, e agora Jesus está espalhando sementes, plantando coisas no seu coração, para que amanhã você já veja alguma coisa nascendo e traga resultados para a sua vida. Veja o que acontece um pouco mais embaixo aqui, no versículo 20. A Bíblia diz, no verso 20: olha, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem o quê? O que acontece quem ouve a palavra e diga comigo, recebem. Então, esse texto é incrível. Abra para mim aí. Você está com a Olive Tree aberta? Quando você clica no original do Strong, dicionário bíblico, para você que nunca ouviu falar sobre isso, qual é a palavra que aparece aqui no recebe? Receber, levantar, erguer-se, admitir, não rejeitar, aceitar, receber, reconhecer como legítimo de um filho. Pronto, então veja, levantar-se é um posicionamento que você tem depois que você recebe a palavra. Não é curioso que quando Deus queria falar com Jeremias, ele deu uma palavra, né? Ou ele tinha uma inspiração, mas ele disse, olha, eu vou te levar para um vale. Ou seja, você não vai viver o que a palavra trouxe para você se você não sair do lugar que você está. Deus queria falar com Jeremias, com Ezequiel no vale, mas com Jeremias em uma situação, e disse, olha, levanta daí e vai para a casa do oleiro, lá eu vou te mostrar. Porque quando Deus tem algo para liberar sobre a sua vida, precisa de um movimento de fé da sua parte. Por que Deus não falou com Jeremias lá onde ele estava, para mostrar o que Deus ia fazer com Israel? Não, existe um posicionamento de fé, que quando você responde, você entra em lugares mais profundos da revelação da palavra para você. Então, o texto está dizendo que quem ouve e recebe, diga comigo, quem ouve, mais alto, diga quem ouve e recebe. O que acontece com quem ouve e recebe? O texto que eu estou lendo, 20. Frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Então veja, não é Deus que vai fazer você frutificar, mas é o seu ouvir e agarrar a palavra que vai fazer com que você frutifique. O trabalho da frutificação não é de Deus, mas o trabalho de dar frutos é seu. O que Ele te dá? Ele te dá a estrutura, a palavra. Ele semeia a semente em você, e quando você agarra aquela semente na sua terra, o que acontece? Colheitas vão nascer, você vai frutificar, porque agora você tem uma semente, mas o trabalho de frutificar é seu, não é de Deus. Então, o que acontece com os discípulos no meio do caminho? Eles estão dando frutos? Não, eles estão parados. Por quê? Porque apesar de uma semente ter sido semeada, eles não agarraram a semente. E agora, o que eles agarraram? Agarraram a crise inesperada, agarraram a pressão, agarraram os problemas. Imagina, a Bíblia diz que o barco, ele estava sendo chacoalhado por uma tempestade de vento. Diga comigo, tempestade de vento. Porque quando eu penso em tempestade, eu penso em chuva. Então o problema não era a chuva, era o vento. E às vezes você está tentando mudar uma situação pelo lugar errado. Porque os discípulos estavam tentando lidar com a água, mas não adiantava tentar tirar a água do barco. O problema era
Você sabe, irmãos, eu estava fazendo um voo do Santos Dumont, do Rio de Janeiro para Congonhas, e falando com a Chile no avião, e me disseram que aqui estava tudo caindo. Mas lá em cima, eu estava sobrevoando o litoral. Então o comandante disse, olha, nós estávamos assim, que nem uma montanha-russa no avião. E aquele calafrio aqui dentro. Mas sabe, 2 dias antes, eu estava sentado com pessoas de fé, e Regina, que esteve aqui semana passada com a gente, e Darren estavam me contando que quando o irmão Reagan foi ministrar na igreja de Keith Butler, que vai vir aqui agosto do ano que vem, que entraram no avião, eles tinham um avião deles, e parte da equipe de música estava com eles, Regina estava lá, e um outro povo também, e diz que eles nunca passaram por uma pressão, de uma turbulência tão violenta quanto aquela. Agora, quando o avião começou a fazer assim, com aquela equipe de louvor e o irmão Reagan lá dentro, diz que eles combinaram entre eles, bom, vamos orar em línguas, mas vamos olhar para o homem de Deus, vamos ver que tipo de coisa ele vai fazer enquanto a turbulência está acontecendo. E diz que ele ficou com as pernas cruzadas, ó. Eu não sei se você já passou por uma turbulência no avião. Agora veja, ele estava assim, então eu estava ouvindo Regina contar aquelas coisas, né? E diz que quando desceram o avião, que pousou, graças a Deus, diz que perguntaram para ele, a gente ficou olhando para você, para ver que tipo de reação você teria, você nem falou nada, nem abriu a boca, nem orar em línguas você orou. Aí ele disse, não, porque antes de subir, eu já tinha dito, vamos para o outro lado. E você pensa, mas não foi Deus dizendo a ele. Mas se você abrir esse mesmo texto de Marcos 4:35 ao 41, você vai ver na versão A Mensagem, na versão NVT, que Jesus decidiu ir para o outro lado. Quem está aqui? A sua decisão numa vida de fé, quando não viola o princípio da palavra, é a decisão de Deus. Então você não vai morrer se tiver que ir daqui para sua casa, ou tiver que ir daqui para uma outra cidade, tiver que fazer alguma coisa que Deus quer que você faça, ou até aquelas que você nem sabe que Deus mandou você fazer, mas você está indo por fé, você não vai morrer. Então, eu ouvi aquilo 2 dias antes daquele voo, e quando eu cheguei no aeroporto estava tudo certo, no Rio de Janeiro muito sol, então entramos no voo, eu percebi, eu estava na cadeira 1, e eu percebi um clima um pouco pesado dentro do avião. Se você é um pouco sensível nessa dimensão do Espírito, você sabe quando alguma coisa está fora do lugar. Mas eu fiquei ali sentado, imediatamente me lembrei de um sonho que eu tive alguns meses atrás, de um avião da TAM, que ele caía, e quando eu me levantei, eu comecei a orar e dar ordem, e eu comecei a quebrar o espírito de intimidação por causa dos muitos voos, e daquele dia que eu tive aquele sonho para cá, eu quase que 90% dos voos que eu fiz foi com a Latam, porque o diabo ele quer roubar o que foi dito ao seu respeito, mas não tem propósito você se conformar com um anúncio de morte. Deus está me mostrando que o avião vai cair, você para a sua vida, não, você vai avançar, e esse avião não vai cair porque você está lá dentro. Então eu me sentei naquele avião, percebendo que havia um peso ali, bom, e o avião começou a subir, e a vista do Santos Dumont é linda, você passa pelo Pão de Açúcar e vai indo, mas eu estava ali de fato, bem tranquilo, lendo alguma coisa e ouvindo uma música boa nos meus ouvidos. De repente esse avião começa a andar em círculo, e eu sei como que ele faz para chegar em Congonhas, né? Eu percebi que ele estava dando voltas, e aí a pessoa que estava do meu lado disse, só faltava, hoje é o dia, e começou a falar palavrão. Eu disse assim, não é possível não, que tem essa pressão aqui, tem esse demônio aqui do lado. A nossa luta não é contra carne e sangue, é só para enfeitar a pregação. Veja, então, depois de algumas voltas em cima do litoral, aí eu disse, quer saber, vou ligar o Wi-Fi aqui para falar com a Chile um pouco. Aí liguei o Wi-Fi do avião e comecei a conversar com ela. Ela disse, o mundo está caindo aqui na Praia Grande, está tudo voando. E eu não queria assustá-la, mas lá em cima a gente está aquele calafrio, e eu só me lembrava de Regina. O irmão Reagan nem mudou a face. Então eu estava com a minha perna dobrada, e aqui no celular com a Shirley, e com uma música no ouvido, o medo não vai me parar. Ó, e tá tudo certo. Ela, o prédio balançou, eu digo, vai estar tudo certo, tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Aí o comandante, muito gentil, ele diz, olha, nós não podemos pousar em Congonhas, um avião acaba de derrapar na pista, uma grande tempestade,
em São Paulo, e nós estamos sobrevoando o litoral norte nesse momento. E essa tempestade está avançando para cá, por isso o avião está com essa estabilidade. Mas vamos ficar aqui porque não temos sinalização para avançar e nem para ir para outros aeroportos. Então temos um pouco de combustível. Olha que lindo que ele disse. Vamos ficar por aqui. Eu disse, aham. Só pensando no irmão Reagan. Enquanto isso, aquele avião fazendo assim. 24 minutos depois, eu fazendo as contas do combustível. E pela fé, ó, perna cruzada, né? Então, ele disse, bom, não temos autorização para ir, não temos combustível para ficar, vamos voltar para o Santos Dumont. E voltamos para o Rio de Janeiro. E o que me chamou a atenção é que quando o avião ia partir, naquela tensão, naquela pressão, uma mulher, assim que a porta ia fechar, ela saiu correndo lá do fundo, e ela veio dizendo assim, não quero ir mais. Isso foi no começo do voo. Quando ela disse aquilo, eu pensei, será que ela está ouvindo Deus e eu não estou? Nem tinha acontecido nada ainda. Mas eu disse, bom, se eu levanto e vou atrás dela, eu estou sendo guiado pelo medo. Se eu fico e morro, eu morro em fé. Vou para a glória, está tudo certo, vou ficar. Não vou ser intimidado. Depois cheguei em casa e disse para a Chile, eu queria, quando aquele avião voltou para o Santos Dumont, eu fui o primeiro a levantar, que eu estava na cadeira 1, e eu perguntei para a aeromoça, ei, por que aquela mulher saiu? Ela disse, ela estava recém-operada e o voo dela era de meio-dia. Então, o voo dela e de mais de 80% daqueles que estavam comigo naquele voo era para sair meio-dia, mas ficaram parados na pista 2 horas com falha no avião. E não puderam sair, ficaram muito tensos. Então, eles voltaram para o voo de 3, que era o meu, 3h30 da tarde. E aí, quando eles entraram naquele voo, entraram debaixo daquela pressão. E aquela mulher estava lá já debaixo daquela pressão de 3 horas de espera com falha técnica no voo. Ou seja, todos eles estavam intimidados. É tudo que o diabo precisa, de um monte de gente intimidada. Mas eu pensei, quer saber, eu tenho uma palavra. Porque nessa hora, você não tem o que fazer. Então, não adianta você pegar o seu baldinho e ficar tentando tirar a água do barco. Você precisa crer que você tem uma palavra. Voltamos para o Rio de Janeiro, chegamos debaixo de pressão, mas debaixo de segurança. E quando saímos de lá, as pessoas estavam com a perna tremendo. Foi um voo muito tenso de fato. As pessoas nervosas. E agora mandaram a gente para uma fila para reagendar o voo e para voltar. E eles diziam, eu não volto. Começar todo mundo dizer, não, eu não volto. Depois eu disse, eu volto, eu quero o próximo. Porque eu tenho horário para chegar em casa, eu não vou ficar aqui não. Quem está aqui, diga aleluia. Então, Jesus, ele está ensinando esse princípio. Porque ele está dizendo, olha, vocês não deviam estar tentando lidar com a água que está entrando. Porque o problema não era a chuva que estava em Congonhas. O que estava causando estrago era o vento. Diga, o problema não é a chuva. O problema é o vento. Então, veja comigo no texto de Marcos capítulo 4. Só para a equipe de música pode vir para cá que eu vou terminar no horário. A gente continua outro culto falando sobre as 3 coisas que você pode fazer para anular essas forças contrárias, mas deixa eu ler para você. Marcos 4:39. Marcos 4:39. A Bíblia diz que então lhes disse, 39, desculpa. E ele despertando, repreendeu o vento. Ele repreendeu a chuva? Ele repreendeu o quê? Certa vez eu estava ouvindo um homem chamado Rick Renner, que eu anunciei o livro dele aqui. Ele estava dizendo que quando passou por uma crise financeira, bom, ele é vendedor de livros, best-seller, né? Um livro atrás do outro, campeão de vendas. E agora ele saiu com o ministério dele, com um novo título. Ele diz no seu testemunho, ele estava ensinando sobre espíritos sedutores, doutrinas de demônios, algum livro assim que desvenda a ação do diabo, principados e potestades, vencendo o campo de batalha da Joyce Meyer, alguma coisa nessa linha de vencer a opressão do diabo, né? Então ele lançou aquele livro, começou a ministrar, e ele diz que naquele ano ministrou mais de 300 vezes, muitas vezes por dia. No entanto, foi o ano que ele menos recebeu ofertas, porque ele pregava e ele ganhava ofertas para dar vida ao seu ministério e para cuidar da sua casa. É um pregador da palavra, então ele recebe ofertas para o seu benefício. E diz que ele foi para uma igreja muito grande, e chegando lá ele tinha aquela certa expectativa de receber uma boa oferta. Não é pecado você acreditar que vai receber uma boa oferta. Quem está aqui?
Porque se você vai fazer um negócio como arquiteto, você vai esperar receber um pequeno salário ou um bom salário? Se você é um médico que vai fazer uma cirurgia, você vai esperar receber um bom salário pela cirurgia ou um mau salário? Qualquer tipo de profissão, você espera ser honrado ou desonrado? Se alguém diz para você que o seu produto está muito caro, você faz o quê? Então vai comprar em outro lugar. E quando chega no pregador, então vai ouvir outra mensagem. Rir baixo, né? É vocação, mas é por onde nós recebemos a oferta. Deus cuida da gente assim. Agora, ele estava ali e disse que naquele dia o pastor da igreja disse: olha, você concorda comigo? Nós estamos passando por uma crise financeira e você concorda comigo que essa oferta vai ser uma oferta providencial? Rick Renner, um homem de Deus, disse: claro que eu concordo, vamos entrar em acordo com isso e vai ser uma grande oferta. Pronto, acabou o culto, ele recebeu uma grande oferta que resolveu todos os problemas financeiros da igreja. Mas sabe o que acontece? Quando foi a hora de entregar a oferta para o irmão Rick Renner, disse que o pastor disse: olha, muito obrigado por ter pegado junto comigo, né? E disse: você abriu mão da sua oferta. E Rick Renner disse: eu abri mão da minha oferta? Não, eu estava crendo com você para uma boa oferta da igreja. Mas não abri não, mas quando você fez isso, você abriu mão da sua oferta. Porque a oferta que eu ia te dar é a oferta que entrou aqui. Então se entrou aqui, você concordou comigo, eu entendi que você abriu mão da sua oferta. E ele disse: meu Deus, é muita pressão. E eles ficaram debaixo daquela pressão. E disse que estavam sem dinheiro para fazer nada. Então o Espírito Santo falou com ele: ei, o problema não é dinheiro, o problema é vento. Diga comigo: o problema não é dinheiro. Diga: o problema é vento. Então ele se lembrou desse texto. A Bíblia diz em Marcos capítulo 4, versículo 38, que Jesus repreendeu o vento. Às vezes você está lidando com um problema, tentando anular uma força, ou tentando lidar com uma coisa que não é o que está causando o problema. O que causou aquela tempestade? O vento. O que mexeu com aquele avião, a ponto de causar problemas nos passageiros? O vento. O que levanta telhas e derruba árvores não é a chuva, é o vento. O que está espalhando a semente não é a chuva, porque a chuva em certo ponto aduba a terra. O que está levando a semente que foi lançada sobre você para fora é o vento. O que aconteceu para Pedro afundar? Ele reparou no vento, era uma tempestade. Ele não se incomodou com a chuva. O que mexeu com ele foi o vento. Sabe o que está mexendo com você? Não é a chuva, não é o anúncio da crise, mas é o vento. E o apóstolo Paulo fala em Filipenses, é o último texto, eu me lembrei dele agora. Abre aqui Filipenses capítulo 4, ou Efésios, desculpa, Efésios capítulo 4. Quem está aqui diga aleluia. Como é que você anula forças contrárias? Eu tinha alguns passos para te dar, mas eu vou ficar só com esse. Você precisa atingir o causador desse problema, não o que é superficial. A chuva é aparente. Agora, veja, o problema não era o mar. Efésios, eu disse Efésios capítulo 4. Deixa eu pegar aqui o texto. 2, capítulo 4, achei. A Bíblia diz sobre os dons do ministério. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como agitados de um lado para o outro, levados ao redor por qualquer... Não, levados ao redor pelo quê? Mais alto, pelo quê? O que mexe com a fé das pessoas não é a falta de dinheiro, não é a falta de comida, não é a falta de conta paga, mas é o vento. Porque o vento leva a doutrina embora, leva a semente, e o vento também traz o que não presta. Eu fui caminhar com a Shirley na praia, com as crianças, e quando estávamos depois daquele vento passando, havia muita coisa suja na beira da praia. O vento trouxe das profundezas do mar tudo que era sujo e jogou na beira da praia. Quando você repara no vento, tudo
tudo que é coisa que tinha sido anulada dentro de você, vai saindo de novo, que estava anulada pela palavra de Deus. Agora ela vai vindo da angústia, da aflição, daquele medo, aquela dúvida, a incredulidade, vai jogando tudo isso para a superfície. E agora sim, as portas se fecham, as contas não são pagas. Por quê? Porque o vento te levou para um lugar que você não deveria ir. Ei, mas a Bíblia diz que você, que é justo, é plantado como a palmeira. O que é a palmeira? O vento vem e não tira você do lugar. Você pode envergar, mas você está plantado na doutrina da palavra. A Bíblia diz que o vento vai chegar na casa do justo, mas quando o justo fundamenta a palavra na rocha, o vento vem, a chuva vem, mas essa casa continua de pé. Quer saber de uma coisa? No final das contas, eles passaram para o outro lado. Como é que você anula a força do vento? A Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento. Diga comigo, repreendeu o vento. Fique de pé, podem vir para cá. Diga comigo, repreendeu o vento. No original do grego, a palavra repreendeu é humilhar, é envergonhar. Como é que Jesus envergonhou o diabo? Quando ele usou da autoridade no lugar certo. Sabe que o diabo fica feliz quando você, ao invés de usar a sua autoridade para atuar na raiz do problema, você atua na superfície. O diabo pensa. Então você está aqui comendo as unhas porque não tem dinheiro, e o diabo diz: isso mesmo, fica aí lutando com dinheiro. É como tirar a água do barco no meio da tempestade com um baldinho. E o diabo diz: isso, fica aí, fica, eu vou soprar esse vento aqui, eu nem vou ter problemas com você. Mas você envergonha o diabo quando você identifica a raiz. A raiz não é a chuva, ou seja, não é o que você vê, não é porque o vento você não pega. E a autoridade que foi dada a você é para você lidar com a raiz do problema. O dinheiro não é a raiz do problema. A porta fechada não é a raiz do problema. As crises não é a raiz do problema. Não se resolve guerras contra Israel e contra o Hamas só lidando com a superfície. Tem que ter um povo que ore. Quem está aqui? Porque tem princípios espirituais envolvidos. Não adianta você tentar resolver a política no Brasil falando mal. Você tem que lidar com forças invisíveis. O vento é uma força invisível. Agora, quando você dá ordem ao vento, e Jesus não gritou, ele repreendeu, humilhou. Sabe o que ele fez? Faça assim, ó. E aí, sabe o que ele disse? Ele disse para o mar. Ele não repreendeu o mar, porque o mar é uma bênção. Você já foi à praia? Não é uma bênção? Dia de sol, 40 graus, você tem uma praia para se molhar, é maravilhoso. Então ele não repreendeu o mar, porque Deus é quem criou o mar. Ele falou com o mar, ele disse ao mar. Então ele disse para o mar: acalma-te, ou seja, funcione do jeito que você tem que funcionar. Então você não vai brigar com o dinheiro, você vai mandar ele funcionar do jeito que ele tem que funcionar na sua vida. E você vai fazer pro vento. Então eu voltei para aquele avião, e quando eu entrei, eu disse: vamos para o outro lado. Todo aquele povo estava debaixo de crise. Os que foram corajosos para entrar estavam com medo de não chegar. Eu disse: Senhor, obrigado porque você me plantou nesse avião para que eles não morram cedo. Um crente num barco no meio da tempestade salva os outros. É por isso que o diabo quer te matar, porque você é um agente de milagres. Você entrou num lugar, aquilo, a unção que está na sua vida salva pessoas. Você pensa que, irmão, tira os olhos do que é natural. Ainda que o seu homem interior esteja corrompido, o exterior esteja desgastado, o interior se renova dia após dia. O
O apóstolo Paulo diz: não olhando, não atentando para as coisas que são aparentes, mas colocando os olhos no que é eterno, porque o aparente, ele se corrói, mas o eterno não, ele não corrói, não enferruja, ele é renovado, ele prevalece sobre o que é aparente. Eu quero declarar profeticamente que você está um passo do outro lado. Agora, sabe o que acontece assim que a chuva ou que o vento parou? Jesus chegou do outro lado, e o demônio que fazia oposição agora se converte e vira um pastor de 10 igrejas. Porque a Bíblia diz que aquele endemoniado de Gadareno, ele pregou em 10 cidades. Diga 10 cidades. Eu quero te dizer que o lugar da sua vergonha não é que vai ter dupla honra, vai ter 10ª honra. Mas você precisa ficar na palavra. Não trate com o que é superficial. Você envergonha o diabo quando você acha a raiz. Ah, Satanás, você pensa que eu vou ficar com um balde no barco? Se ele dormiria na proa do barco, eu também durmo. Põe uma rede no seu quintal e humilhe Satanás. Depois do seu dia de expediente, ainda que você não consiga fechar o mês do jeito que você pensou, você deita e faz ha, ha, ha. Você está pronto para humilhar o diabo nessa noite? Faça assim, ó. Eu já posso terminar, eu só estou dando tempo, não é procurando a próxima palavra, que tem coisas espirituais acontecendo aqui. Você não vai morrer. Essa enfermidade não vai te matar. Essa vergonha, esse assunto que te trouxe vergonha vai ter que sair da sua vida hoje.